E quando o sofrimento bate à nossa porta? Meu nome é Fernando Nascimento e no dia 28 de dezembro de 2021 eu levei a minha esposa, Vanessa, e os meus filhos, Rafael, Maria Fernanda, Maria Isabela, Daniel, Maria Cecília, e a minha esposa estava grávida da Maria Helena. Eu levei minha família para um descanso, uma chácara que fica em Itatiba, bem na divisa entre Valinhos e Itatiba, a chácara. Tinha sido um ano de 2021, um ano bastante difícil, mas para mim, um ano onde Deus havia me abençoado muito, né? Estava colaborando bastante na TV Século XXI. Nós tínhamos terminado uma temporada de um ano do programa Brasil Cristão e eu estava cooperando com outros projetos. Comecei meu trabalho com Alfa, que é esse que você está vendo aqui atrás, né? Esse projeto maravilhoso. E muitas bênçãos, Deus abrindo portas, dando para a gente uma nova condição de vida. Eu me mudei para Paulínia e consegui uma escola especial para o meu filho Rafael, e estava encaminhando as coisas para o meu menino Daniel também, e as coisas estavam caminhando, né? E no dia 28 de dezembro, nessa chácara, no dia de Todos os Santos, logo durante o almoço, eu fui arrumar o quarto das crianças na casa de cima. Os 3 maiores vieram comigo, Rafael, Maria Fernanda, Maria Isabela. Daniel e Maria Cecília ficaram na cozinha comendo. E minha esposa veio falar comigo, a gente feliz, se beijando, se abraçando ali, né? Quando o meu menino Daniel termina de comer e sai para o jardim, sem a supervisão de nenhum de nós naquele momento, nem meu sogro, nem minha sogra. Estávamos todos ocupados, nós tínhamos acabado de chegar, estávamos arrumando as coisas para passar aqueles dias ali. E nisso, meu menino autista, fascinado por água, ele caiu dentro da piscina. E o resumo é que minha esposa o encontrou já boiando. Nós prestamos os primeiros socorros ali mesmo. Levei ele nos meus braços até o hospital. Nós ficamos cerca de 50 minutos com a equipe médica tentando ressuscitá-lo, trazê-lo, né? Reanimá-lo, melhor dizendo. Mas o meu filho já tinha partido para o Senhor. E ali foi uma espada de grande dor que invadiu o meu coração, minha alma, e somente o senhorio de Jesus, a certeza de que Jesus está sentado no trono, vencedor, e a vitória dele sobre a morte, e a certeza da eternidade, da ressurreição da carne, a certeza da vida eterna, só isso pôde me segurar naquele momento. Contar para minha esposa, para os meus parentes, foi tudo muito doloroso, tudo muito difícil. O velório, eu enterrei meu próprio filho. 2 meses depois, o meu pai, José Mendes Nascimento, vai para o hospital por causa do Covid. E por causa das complicações do Covid, ele acaba falecendo no dia 31 de março. A última vez que eu vi meu pai, eu estive com ele pessoalmente, foi no velório do meu filho. E fui para o velório depois do meu próprio pai. Um mês depois, ainda bastante assim, abalado com o sofrimento, embora nunca desesperado, embora sempre confessando o meu amor e declarando Jesus como Senhor, eu
realmente tive, né, dificuldades e complicações, e isso aumentou ao ponto de que eu deixei a TV Século XXI para trás. Saí da TV. E ao deixar a associação, todo o apoio, tudo aquilo que eu recebia, também ficou para trás, né? Eu já não tinha mais plano de saúde, já não tinha mais a mesma renda. Tudo foi bastante complicado, bastante difícil. Meu filho Rafael está entrando. Oi, Rafa. Ele é autista também. Ele vai fazer um pouco de barulho, tá? Depois disso, passados alguns dias, eu trouxe a minha mãe para cá, né? E minha mãe sofrendo muito com isso. E no terceiro dia que a minha mãe estava na minha casa, a minha irmã teve uma recaída pesada por causa da depressão contra a qual ela luta há muito tempo. E a minha irmã tentou suicídio. Então eu peguei o carro com a minha mãe e fui para lá. Fui correndo lá para Curitiba. Prestamos o apoio, o auxílio necessário para minha irmã e voltei para cá. Então nós tivemos assim, começamos a buscar ajuda terapêutica, médica. A maioria dessas coisas não eram cobertas pelo plano nosso. Enfim, uma série de coisas foram acontecendo para a gente tentar se reerguer, né? Lutar e permanecer firmes. Nesse meio tempo, uma das coisas que aconteceu foi que, por causa de tudo que implica isso, eu entrei numa grande crise financeira. Meu filho. Só um pouquinho, amor. Rafa, para um pouquinho, filho. Entrei numa grande crise financeira, E se não fosse a generosidade de amigos antigos e amigos novos, pessoas que acabaram de me conhecer, que me ajudaram uma e outra vez. A partir do mês de maio, junho, julho, agosto, setembro. E aí o mês de outubro é que eu comecei a ter uma melhora, assim, porque eu comecei a fazer jobs, né, aleatórios para aumentar minha renda. E pela graça de Deus as coisas começaram a melhorar, mas em setembro eu sofri um acidente de carro. E porque eu não tinha condições de pagar seguro, eu não tinha feito seguro, então eu gastei com terceiros, Eu estou andando com o carro amassado até hoje, né? Eu estou comentando tudo isso porque, de algum modo, aprove a Deus que o sofrimento, a morte, ela tocasse de modo muito especial a minha vida e a vida da minha família nesse ano de 2022. E eu sei que tem muitos irmãos e irmãs sofrendo muito. E eu rogo ao Espírito Santo, chamado de Consolador, que, de algum modo, o que eu vou falar agora possa trazer discernimento de espíritos, possa iluminar um pouco a sua vida. Eu quero te mostrar um livro, acho que vai aparecer ao contrário aí. Chama-se Três Filosofias de Vida, do Dr. Peter Crave. A Vida como Vaidade, o Eclesiastes. A Vida como Sofrimento, o livro de Jó. E A Vida como Amor, o Cântico dos Cânticos. Vou tomar a liberdade de ler um trecho para vocês. No fim das contas, há somente 3 filosofias de vida, e cada uma é representada por um dos seguintes livros da Bíblia: A Vida como Vaidade, Eclesiastes. A Vida como Sofrimento, Jó. E A Vida como Amor, o Cântico dos Cânticos. Jamais se escreveram livros mais profundos sobre qualquer uma dessas filosofias de vida. O Eclesiastes é o clássico imortal da vaidade. Jó é o clássico imortal do sofrimento.
E o Cântico dos Cânticos é o clássico imortal do amor. O motivo de essas serem as três únicas filosofias de vida possíveis é que representam as três condições ou lugares exclusivos nos quais podemos estar. A vaidade do Eclesiastes representa o inferno. Os sofrimentos de Jó representam o purgatório. E o amor do Cântico dos Cânticos representa o céu. Todas as três condições começam aqui e agora na Terra. Como dizia C.S. Lewis, tudo que parece terreno é o início do céu ou do inferno. Uma frase arrasadora a que Lewis acrescentou: Senhor, não abra meus frágeis olhos para isso com demasiada frequência. A essência do inferno não é o sofrimento, mas a vaidade. Não a dor, mas a falta de propósito. Não o sofrimento físico, mas o espiritual. Dante estava certo ao colocar esses dizeres sobre os portões do inferno: abandonai toda a esperança, ó vós que entrais. O sofrimento não é a essência do inferno, porque é possível sofrer com esperança. Foi assim para Jó. Ele nunca perdeu a fé, nem a esperança, que é a fé direcionada para o futuro. E seu sofrimento mostrou-se purificador, purgativo, educativo. Deu-lhe olhos para ver a Deus. Esse é o porquê de estarmos na terra. Finalmente, o céu é amor, porque o céu é essencialmente a presença de Deus e Deus é essencialmente amor. Me permita ler mais um trecho desse livro. Heidegger começa um dos seus livros mais perturbadores com a mais perturbadora das perguntas: por que o ser e não o nada? Ele fala de três disposições que levam a essa questão. São três disposições metafísicas, três estados de ânimo que revelam não só os sentimentos do indivíduo, mas também os significados do ser. E são esses três humores metafísicos que estão na origem das três filosofias de vida que encontramos em Eclesiastes, Jó e Cântico dos Cânticos. Heidegger diz: por que o ser e não o nada? Muitos homens nunca encontram essa questão. Se por encontrar, queremos dizer não apenas ouvi-la e lê-la como uma fórmula interrogativa, mas também fazer a pergunta, isto é, trazê-la à tona, torná-la atual, sentir a sua inevitabilidade. No entanto, muitos de nós somos tocados ao menos uma vez, talvez mais de uma vez, pela força oculta dessa pergunta, ainda que não tenhamos consciência do que nos acontece. A questão ganha vulto em momentos de grande desespero, quando as coisas tendem a perder todo o seu peso e qualquer sentido fica obscurecido. Talvez foi somente uma vez, como um sino surdo que reverbera na vida e silencia aos poucos. Talvez surja nos momentos de alegria, quando tudo em volta é transfigurado e parece existir pela primeira vez, como se fosse mais fácil pensar que tudo não é, ao invés de compreender que é e é deste modo. Talvez apareça nos momentos de tédio, quando estamos equidistantes do desespero e da alegria, e tudo ao nosso redor parece tão desesperadamente vulgar que não nos importamos se isto ou aquilo é ou não é. E com isso a pergunta, por que o ser e não o nada, é evocada com uma força especial. O desespero é o estado de ânimo de Jó. Seu sofrimento não é só corporal, mas também espiritual. O que ele tem a esperar a não ser a morte? Perdeu tudo, até mesmo Deus. Especialmente ao que parece, Deus. A alegria é a disposição do amor juvenil, do amor à primeira vista, do apaixonamento. Este é o assombroso, do Cântico dos Cânticos. Que o amado exista,
que a vida exista, que as coisas mais insignificantes, iluminadas agora pela luz nova do amor, existam, como uma glória misteriosa que foi para Jó um peso misterioso. O tédio é a disposição do Eclesiastes. É um estado de ânimo comum na modernidade. Neste sentimento, não há nem o desejo de morte, como em Jó, nem uma razão para a vida, como no Cântico dos Cânticos. Esse é o poço mais fundo de todos. Esse livro aqui, eu não tenho nem como mensurar a importância desse livro na minha vida, né? Como ele me ajudou a mergulhar na Bíblia e tirar dela a sabedoria do Espírito e escutar através dela a voz de Deus falando comigo. É interessante que o livro de Jó nos conta como o demônio se aproxima e ele apresenta 3 teses. O livro de Jó é sobre 3 teses de Satanás. Ele diz a Deus: ninguém te ama acima dos seus bens. Segunda tese: ninguém te ama, oh Deus, e te serviria acima dos próprios bens, em primeiro lugar, e acima da sua própria família, das pessoas que mais ama. Terceiro, ninguém te ama, Deus, e te serviria acima de si mesmo. E nós podemos classificar que foi exatamente isso que aconteceu com Jó. As 3 teses foram testadas em Jó. Primeiro, Jó perde todos os seus bens. E ao perder todos os seus bens, Jó ainda assim louva a Deus. Depois, Jó perde de uma vez seus 10 filhos. E a sua esposa se afasta o coração dela do coração dele, dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó louva a Deus. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou a ele a glória. E por último, Jó fica empedernido por uma doença. A carne, ele mesmo está sendo consumido. E é tentado. E ele ama mais a Deus do que a si mesmo e continua louvando a Deus. Isso é maravilhoso. Os amigos de Jó chegam e permanecem com Jó em silêncio por 7 dias. Esses caras eram amigos de Jó de verdade. E estavam ali se solidarizando com Jó. E por 7 dias permaneceram em silêncio. Mas a presença é importante, né? Mas acontece um problema. Os amigos de Jó começam a teologizar, a filosofar. E começam a partir da perspectiva daquilo que se vê, da perspectiva humana, a partir da dialética de causa e efeito, eles passam a julgar, a observar e a fazer afirmações a respeito de Jó. Todo efeito tem uma causa, Jó. Se você perdeu todos os seus bens, é porque você é um mau administrador. Se você perdeu todos os seus bens, é porque você adquiriu os seus bens talvez de modo ilícito. Por isso, o efeito disso é que você perdeu todos os seus bens. Porque o efeito tem uma causa, Jó. Você perdeu todos os seus filhos, Jó. E o efeito disso tem uma causa. A causa é: você é um mau pai. Você é um mau pai. Você, com certeza, negligenciou seus filhos.
Por isso, Jó, você está assim. Você está enfermo, Jó, apodrecendo, coçando as feridas com cacos de vidro e pedras pontudas. Seguramente porque você cometeu impurezas, Jó. Porque você ofendeu a Deus com seu corpo. Porque este efeito pressupõe a causa, e a causa é essa. Percebam vocês que o pensamento dos amigos de Jó, ele é dialeticamente interessante, né? Causa e efeito, né? E coisas ruins gerando coisas ruins, né? E a partir desse momento, Jó começa a fazer uma coisa muito ruim. Jó começa a se defender. Jó começa a contra-argumentar. E quando você se defende no momento da dor, quando você começa a razoar com Deus e com os outros a respeito, né, do que te acontece na hora da dor, sabe o que acontece? Você começa a falar demais. E quando você fala demais, fala o que não deve. Fala o que não deve. Não estou nem dizendo que mente ou que fala coisas erradas, não. É que a forma importa. E às vezes, né, o fato de você falar demais é muito ruim. E Jó faz isso. Até que, no momento da sua dor, esse é meu filho de novo, tá? No momento de dor, Jó exclama, uma das coisas mais lindas, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que me levantará do pó. Ele grita a fé na ressurreição, num momento de grande dor e dificuldade. Capítulos depois, no meio da tempestade, Deus começa a falar com Jó. E começa a dizer a Jó: Jó, onde você estava quando eu criei a luz? Quando eu separei luz e trevas? Onde você estava, Jó, quando eu firmei o cosmos? Onde você estava, Jó, quando eu separei terras e mares? Quando eu povoei terras e mares com seres animados e inanimados? Quando eu criei o macrocosmos e o microcosmos, colocando essas palavras. Onde você estava? Quem é você, Jó, para julgar, para discernir por você mesmo o justo do injusto? Quem é você para perverter os caminhos de Deus? E Jó, se arrependido, no pó e na cinza, diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, meu Deus, de contigo andar. E Deus amorosamente restitui, depois de tudo isso, a vida de Jó, com bens e filhos, tudo. Muito mais do que aquilo que ele tinha anteriormente. Esse livro de Jó falou muito ao meu coração, sabe, irmãos? Os amigos de Jó também vieram, também se aproximaram de mim nesse ano. Eu ouvi pessoas dizendo para mim: Fernando, você precisa procurar um exorcista para orar por você. Provavelmente o demônio está atacando a sua vida. Existe uma brecha na sua vida. Eu ouvi pessoas dizendo assim: bom, sem dúvida você é um péssimo administrador. Eu ouvi pessoas dizendo assim: pois é, temos recebido muitos pedidos de ajuda da sua parte. Eu ouvi de tudo, né? Eu ouvi de tudo mesmo. E é importante
que você que também passa por isso, entenda que é assim mesmo. Que as pessoas elas não têm a visão que só Deus tem. Que elas enxergam o fenômeno e não o fundamento. E as pessoas partem de uma dialética comunista. Porque a nossa geração é formada nessa dialética, que é a dialética da desconfiança. Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Então, a primeira coisa que eu faço é esperar, ou seja, eu julgar, se eu estou te conhecendo agora, eu desconfio de você. E só o tempo vai mostrar se você é uma pessoa bacana ou não. O pressuposto, o início da relação é sempre a desconfiança, né? É a desconfiança. Né? Nós não te conhecemos, eu não te conheço. É interessante isso. Eu queria, com isso tudo hoje, dizer a vocês, olha, adquiram esse livro. Busquem a Deus. O sofrimento é inerente a nós. O Eclesiastes vai dizer isso. Mas o sofrimento não é a essência do inferno. Porque é possível sofrer com esperança. É possível sofrer com esperança. É possível crescer no sofrimento. Os amigos de Jó humilham Jó, né? Eu me senti várias vezes, tenho me sentido muito humilhado, né? Cometi erros graves, eu acho, né? Mas é importante, meus queridos irmãos, que no meio da tempestade a gente comece a ouvir Deus dizendo: eu sou o Criador do cosmos, o ordenador, o Senhor, o poderoso. E começar a caminhar com Ele. A caminhar com Ele. E a história termina assim: eu vi Jerusalém descer do céu, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Meu filho Daniel, nesse momento, corre pelas ruas de ouro de Jerusalém. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu Pai, um homem de uma santidade, de uma simplicidade tão grande, caminha com Jesus, seu amado, pelas ruas de ouro de Jerusalém. Eu quero caminhar por essas ruas de ouro. Você quer caminhar por essas ruas de ouro também? Como não, né? É isso, irmãos. É isso. Quando o sofrimento toca a nossa porta, nós temos que olhar para o crucificado e saber que ele rasgou os domínios da morte e do sofrimento. Que o sofrimento é condição inerente da nossa situação nesse mundo, mas a esperança nossa, a nossa âncora foi jogada nos céus, porque os céus foram abertos para nós, em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Grande abraço.